dia de hoje, nós temos nosso irmão Daírson Gonçalves. O Daírson é voluntário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, colabora com a 12ª e a 13ª URI de Santa Catarina, vice-presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, palestrante e facilitador do estudo do ESG, diretor do DECOM, que é o Departamento de Comunicação do SEAC, colaborador da FEB nos anos de 2014 e 2015 na área da mediunidade, e também colaborador da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nos anos de 2012 a 2015, também na área da mediunidade. Ele vai nos trazer as obsessões permeando os relacionamentos conjugais. Daírson, que Jesus te envolva. Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde, meus amigos. Permaneça em nós o fermento do bem. É muito bom estar de volta a esta casa, com muita alegria, atendemos ao chamado, e os sorrisos, os abraços afetuosos dos amigos que fizemos, é com muita alegria que aqui estamos. E hoje nós vamos estar abordando, então, a obsessão permeando os relacionamentos conjugais. Muito sugestivo o slide, vocês não acham? Guardadas as devidas proporções, quantas vezes nós não nos vimos nessa situação, nem que fosse numa pequena discussão. E estudantes da doutrina espírita, como somos todos nós precisamos estarmos atentos a essas possibilidades, a influência dos espíritos que muitas vezes estão de permeio nos relacionamentos conjugais também. Nos nossos conceitos, nós temos o que seria a obsessão: impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia, que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa e mania. E eu chamaria a atenção dos amigos para esse guarda-chuva e o significado desta figura. Vejam bem, ali nós temos então, para situar bem, um espírito encarnado no corpo físico, mais acima um espírito que ali está lançando chuva. Por isso guarda-chuva? Não. Ideias, sentimentos, sensações, procurando, nós vamos ver no decorrer do nosso trabalho, os pontos mais acessíveis das nossas ideias negativas, dos nossos sentimentos negativos, que todos temos, ou não? Todos nós temos determinadas circunstâncias e situações que precisamos vencer. Mas por que nesse caso o guarda-chuva, que não é um guarda-chuva, é só um paralelo aqui, está furado e as emissões estão passando diretamente? O que significa esse guarda-chuva? Pois bem, vamos falar mais um pouco e vamos ver se conseguimos chegar a uma conclusão. Não poderíamos deixar de dar base nesse nosso trabalho no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, além de muitas outras obras que a doutrina espírita nos favorece nesse sentido, que vai nos dizer que, então, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. A obsessão nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. E também no Evangelho, no seu capítulo 28, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 474, a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada. Nós temos novamente os desenhos sugestivos de um espírito então manuseando como se fosse uma marionete ou espírito encarnado. E também gostaríamos de fazer uma correlação com a obra de Sueli Caldas Schubert, a obsessão, desobsessão, a ação sobre o pensamento-mente.
E ela, então, nos coloca que o perseguidor, identificando a sua vítima, identificando a sua maneira de estar atuando, pois que, se eles são imperfeitos, mais imperfeitos do que nós, porque também o somos, isso não quer dizer que eles não tenham, e sabemos que sim, em muitos aspectos, a capacidade intelectual muito aquém da nossa. Então eles nos estudam, e eles não irão atacar os nossos pontos fortes, aonde nós temos uma maior dificuldade de acesso, por assim dizer. Eles vão estudar, conhecer-nos, procurar os nossos pontos mais acessíveis, onde nós poderíamos dizer que são exatamente as tomadas mentais que nós temos. Como ele age? Persistentemente, para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos, numa repetição constante e hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar, então, pelas ideias intrusas. Algumas características desse processo persistente, quase como que uma hipnose, e que se repete. Os amigos devem se lembrar que havia, há uns tempos atrás, todo um direcionamento da mídia em relação à criança, que era para vender um produto, um objeto. Nesse caso, era o batom. E a própria propaganda dizia assim, os amigos que lembram, compre batom, compre batom, compre batom. É exatamente esse processo que Sueli está falando, ação intermitente, repetidas vezes. É como quando a gente escuta uma música pela primeira vez, e às vezes até comenta com algum colega, a letra dessa música, não gostei. Só que ela repete, você se vê escutando ela repetidas vezes, daqui a pouco você está cantando no chuveiro, cantando em alguma tarefa. Mas como? Não gostava da letra e agora está gostando? É aquele circuito de repetição. E era tão interessante esse aspecto que você ia com seu filho, com seu neto, um afilhado, no supermercado, com a intenção de fazer as compras, né? Lá no Rio Grande do Sul nós vimos conversando, a gente fala rancho, aqui parece que é diferente, né? Compras. Então a gente ia para fazer o rancho no supermercado com o neto, e o neto repetindo a mesma coisa como a gente ouvia na propaganda, compre batom, compre batom, compre batom. Quem não passou por essa experiência e conseguiu não comprar o batom? Nós acabávamos comprando, pela persistência, pela insistência. É só um paralelo para nós entendermos um pouco como funciona essa característica da obsessão, que aqui, em relação a uma criança, é plenamente identificável nessa situação, e não tem, assim, digamos, um malefício tão grande nessa situação. É exatamente para o paralelo do outro tipo de pensamento que pode estar a ocorrer. Quantas vezes não sentimos lá na acústica do pensamento, quando alguém, seja no relacionamento familiar, seja em outra situação, como se outro nos dissesse, você vai levar o desaforo para casa? Você vai deixar como está? Você não vai reagir? São os pensamentos, são as matrizes que nós identificamos lá, então, na raiz do nosso pensamento. Então, as características desse processo é sim por hipnose, por uma sugestão, e que no começo, nós, espíritas, precisamos entender o que quer dizer sutileza no início. Ora, se a obsessão vem de maneira ostensiva, você está andando na rua e vem um livro sem que ninguém tenha jogado e lhe atinge, ela é muito ostensiva. Nós logo nos daremos conta. E o que a gente faz então? A gente faz prece, abre o evangelho, porque logo identifica.
quando ela é sutil, existe a dificuldade de fazermos essa identificação. É uma irritaçãozinha aqui, é uma outra dificuldade ali, que vai se somando e nos levando, muitas vezes, a comportamentos que são inadequados com a proposta espírita, com o posicionamento espírita em que nos colocamos. Então, precisamos compreender que, na maioria das vezes, esse processo, ele não terá características de ostensividade, mas é muito sutil mesmo. E precisamos nos colocar, então, em vigilância, em guarda do pensamento. A ação dos obsessores se dá pela repetição, pela viciação dos pensamentos, na esfera dos instintos e também das paixões. E podem ter outros componentes, os vícios das mais variadas espécies, também pode estar de permeio no sexo, dinheiro e tantos outros. Dentro dessas sugestões, essa hipnose e repetição das ideias, elas podem se dar durante o sono. Mas como assim? No sono eu estou dormindo? Como pode se dar esse processo então? Quem dorme é o corpo. O espírito, ele estará então parcialmente liberto e estará sofrendo a influência, sim, quando houver desse processo. Um outro exemplo que a gente pode usar como paralelo: inadvertidamente você vai na casa de alguém que não é espírita e a pessoa está vendo um filme de terror, daqueles que pinga sangue pela tela, e a conversa no outro dia de manhã: eu tive pesadelos terríveis. Claro, quando desligada a película, ou no controle remoto, não vai desligado imediatamente as ideias de que participamos com o pensamento, principalmente violências em grau mais extremado. Então você vai dormir, e se não há vigilância ainda, pelo menos da oração ou da prece, é quase inevitável que você tenha pesadelos, sim. Então diz aspecto também a nossa vigilância, a intenção de orar antes de dormir, para que possamos estar em companhia dos bons espíritos, porque do contrário, poderão estar influenciando sobre nós durante o sono físico, depois do despertar, nos acontecimentos usuais do dia a dia. São ideias, são tomadas mentais que eles vão aos poucos nos sugerindo. E esse processo, ele se dá, esse processo obsessivo, a interferência, ele pode se dar tanto de espírito para espírito desencarnado, de espírito para espírito encarnado, e também de encarnado para encarnado, ou não? A questão ali aquela estratégia de marketing, compre batom, é de uma inteligência encarnada. E quantas vezes nós acatamos e acabamos mudando o direcionamento das nossas ações em função do que pensa, do que nos diz um patrão, um funcionário, a esposa, o esposo. Quantas vezes nós somos influenciados por eles? Não de maneira negativa, algumas vezes sim, mas existe também esse processo que a gente precisa considerar. No trânsito é muito comum nós vermos isso. Uma pessoa fecha a outra, logo aquele que teve ali o seu carro fechado, avança, acelera, por sua vez fecha o outro também, os dois estão ali num processo de obsessão em relação ao outro, com a grande possibilidade sim, porque estão atraindo os espíritos naquela questão. É interessante de nós vermos também um outro aspecto. Ontem, lá no Rio Grande do Sul, teve uma disputa importante, não é? Eu sei que por aqui tem muitos gaúchos, provavelmente muitos gremistas, muitos colorados também. E é interessante a gente observar o seguinte, falando de sintonia. A pessoa está no campo de futebol.
está lá, aparentemente tranquilo, procurando ver uma decisão importante do seu time, e o juiz comete uma falta. Logo, alguém diz alguma palavra mais rude, uma palavra mais ofensiva. Se não nos fizermos vigilantes, daqui a pouco, pela repetição, nós estamos também nos sentindo indispostos. Se pode observar isso também na fila do banco, onde tem fila. Normalmente as pessoas estão mais ou menos tranquilas, mas demora um pouco mais, alguém já se irrita, já começa a criticar o funcionário ou o estabelecimento. E se nós, mesmo nós espíritas, não estivermos vigilantes no pensamento, em pouco tempo poderemos estar na mesma postura. Estamos falando exatamente sobre isso, a necessidade da vigilância, de identificar as possibilidades de influência, não somente dos espíritos, mas também dos encarnados. Voltando ao livro dos médiuns, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Pode ser uma vingança, que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas, de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Nesse aspecto, aqueles que não conseguiram perdoar, identificam no corpo físico alguém que no passado talvez tenha sido seu algoz, ou lhe prejudicado de alguma maneira, e investe contra ele, contra a sua infelicidade, principalmente. Muitas vezes também não há nada mais do que o desejo de fazer o mal. Na Gênese, ainda sobre obsessões e possessões, o desenho muito sugestivo também, o pai, ali, passando para o filho um livro sobre a moral cristã. E ele? O que ele está fazendo? Não nos damos conta, em muitas situações, que nós somos como um livro aberto, que não precisa se abrir, porque o exemplo já está à vista. É como se disséssemos aos nossos filhos, por exemplo, meu filho, nós não devemos mentir, devemos dizer a verdade sempre, em todas as situações. Toca o telefone. Atende lá, meu filho. Ele atende e diz assim: pai, é uma pessoa aqui que pediu para você acertar aquela conta do mês passado, que está atrasado. Diz que eu não estou. Diz que eu saí e não cheguei ainda. Exemplo. Precisamos cuidar muito disso. Principalmente nós espíritas. Por quê? Já estando atuando há algum tempo na casa espírita ou chegando agora, assistindo palestras pela primeira vez, descobrindo, descortinando a doutrina espírita, nós passamos a nos tornar divulgadores da doutrina espírita. E as pessoas estão nos observando. E não só os encarnados, os espíritos também que estão à nossa volta. Então é preciso também cuidar do exemplo. E como é basicamente uma obsessão? Como é esta questão, então, lá no relacionamento familiar? O espírito, o algoz, fica hipnotizando a pessoa para que ela desista do parceiro, por exemplo? Inspira ideias de infidelidade? Como que é isso? Como que funciona? Os ardis são ilimitados. Espíritos especializados, patrocinados por instituições da sombra. Em geral, atuam principalmente para evidenciar as falhas que cada um tem. E como é comum nós vermos isso? As pessoas discutindo, observamos um aspecto desses num mercado em que o casal, por alguma dificuldade, por alguma diferença de um preço de um produto, começaram a discutir. E as pessoas idosas estavam apontando coisas que o outro fez há mais de 30 anos. Onde o esquecimento? Onde o perdão? Onde a compreensão? Onde a tolerância? E muitas vezes envolvidos por esses espíritos que dizem assim: mas você,
e fica apontando o dedo para outro. Existe aquele ditado que diz que quando a gente aponta o dedo para algum, tem 3 apontando para nós. Porque precisamos ter esse processo de empatia e ver que as dificuldades do outro também podem ser as nossas. E o diálogo é o melhor caminho. Então, em muitas circunstâncias, eles insuflam, através do pensamento, a apontar as falhas do outro, e todos as temos, tornando-as mais constantes e visíveis, para que o outro sinta-se incomodado e assim os conflitos surjam. Depois disso, com tranquilidade, sem nenhuma pressa, induzem hipnoticamente ao conflito, inserindo na tela mental de cada um ideias e pensamentos que lhes pareçam próprias. Quando a gente pensa, obviamente, são diversas as situações, eventualmente talvez a gente pense assim, mas eu deveria ter dito isso, eu deveria ter colocado isso, amanhã eu vou fazer, amanhã eu falo, amanhã eu tomo atitude. São as ideias que surgem por vezes de ambos os lados e que a gente não avalia adequadamente. Será que todas essas ideias são nossas? Sim, pois que somos imperfeitos, mas ali existe a possibilidade de estarem de permeio a influência desses espíritos. Ainda, essas informações certamente conduzem a mais brigas, conflitos, cobranças e desamor. E facilmente, os integrantes da relação são induzidos às suas próprias fraquezas emocionais a transformar a relação num conflito contínuo. E essa ação passa, então, a ser muito grave, porque quase nunca demonstra ideias que não encontrem afinidade com o ser que a teve, pois tem ressonância exatamente com o seu universo de pensamentos e de sentimentos. E é tão interessante nós observarmos os diálogos e às vezes como as pessoas esperam que o parceiro seja um parceiro perfeito. Ou seja, não existem homens e mulheres, homens perfeitos e mulheres perfeitas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nem homens e nem mulheres. Nós temos as nossas dificuldades, o outro também as tem. E como seria o relacionamento ideal? Não podemos nos esquecer que todos somos criaturas em amadurecimento espiritual. Todos nós parceiros no processo evolutivo, independente da situação em que estejamos inseridos. Então, o par perfeito, nós poderemos dizer que é aquele que compreende as dificuldades do outro, que faz uso do exercício da vigilância dos pensamentos para não se deixar influenciar sobre pensamentos negativos, que respeita as dificuldades do outro como gostaríamos que nos fosse respeitadas, que se conversa sobre as dificuldades encontradas no dia a dia e se toma atitudes positivas para mudar a questão da dificuldade que pode estar surgindo no nosso relacionamento. Para isso nos utilizamos da vinda à casa espírita também, da conversa no atendimento fraterno também, do assistir palestras, tomar passe, fazer o evangelho no lar e cuidar muito, muito dessa prevenção. Eu achei esta imagem na internet e peguei para fazer uma correlação. Muito bem, o que é aquele cesto ali? É um cesto de compras? É um cesto de pão? Que cesto é aquele? É um cesto de roupa suja. E a roupa suja está onde? No cesto? Então, também está nas pequenas atitudes. Então, se você, do sexo masculino, chega em casa e comete esse erro que pode ser consertado, sem entender que a esposa, e muitas delas trabalham fora, trabalham na casa espírita, chegam em casa, ainda cuidam dos filhos, ainda cuidam da casa, e você tem uma atitude dessas, e não quer que a esposa fique de alguma maneira levemente irritada?
Como? Então são pequenas coisas também. Aqui é só um exemplo, mas tantos outros nós poderíamos dar, fazer a parte que nos cabe. Sejamos então nessa relação o homem ou a mulher, nas suas diversas atividades, nas suas diversas funções no lar, fazer a parte que nos cabe, de colaboração um com o outro, para que, nos amoldando, nós possamos aos poucos construir aquele par perfeito, que é uma construção que demanda tempo, não é isso? Ou podemos conquistar isso em uma única encarnação? Às vezes demanda muito tempo de cuidado, de vigilância, de olhar atencioso. Aqui nós temos da obra Segue-me, no capítulo das obsessões, na página 165, de Francisco Cândido Xavier, o seguinte: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se estivermos tentados a botar a calça fora, a roupa fora do cesto, vamos colocar no lugar adequado. Obviamente, é só um paralelo. Os processos obsessivos, então, que é o que nós queremos dizer, ele vastas vezes, porém, principio de bagatelas, de coisas simples que podemos evitar, que podemos contornar. Um olhar de desconfiança pode ser uma matriz desse processo, dessa dificuldade. Um grito de cólera também, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, não só no olhar, enfim, nas palavras também, no próprio exemplo, um momento de irritação, um instante de impaciência. Tudo isso são questões que nós precisamos, como espíritas sinceros, passar a cuidar, diminuindo cada vez mais os prováveis pontos de acesso da interferência dos espíritos lá no nosso lar. E principalmente, nós, atuantes da casa espírita, do movimento espírita, envolvidos com essa tarefa, albergados pelas instituições, pelas casas espíritas, nós sofremos esses ataques. Não somente dentro da casa, não somente na rua, mas no nosso lar também. No sentido de nos desestabilizar. Desestabilizando o trabalhador, desestabiliza-se o trabalho. Desestabilizando-se o trabalho, de alguma maneira também se desestabiliza a própria sociedade espírita. Então, eu diria que é um aspecto também de responsabilidade enquanto espírita e de compromisso com essa causa que abraçamos para exercê-la na casa. E, obviamente, dentro desse processo de prevenção, a empatia, nos colocarmos no lugar do outro, com as suas dificuldades, com as suas limitações, perguntar: se eu estivesse ali, o que eu faria? Como eu me comportaria? Será que eu não tomaria uma atitude talvez mais difícil do que essa? Nos colocar no lugar da outra pessoa, para entender a situação como se fosse ele, como se estivesse na pele do outro. Então a figura é muito sugestiva. A pessoa se olhando ali e vendo a sua própria imagem no espelho, nesse sentido de se colocar no lugar do outro em toda e qualquer circunstância. Ainda dentro da prevenção, o cultivo das virtudes. Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso cultivar as virtudes e tentar a substituição dos defeitos por elas, combatendo o orgulho, que todos nós temos resquícios, o orgulho pela humildade. Aqui tem um outro desenho muito sugestivo também. Vejam bem, dois espíritos e um dizendo para o outro: cheguei para perturbar a casa do Zé, a família, o relacionamento. E o outro diz assim: não vai dar mais. Por quê? Ora, ele começou a fazer o evangelho no lar.
é outra ferramenta de prevenção, o Evangelho no nosso lar. Obviamente, acredito que os amigos todos já tenham implantado nas suas respectivas casas o Evangelho no lar. Então, vamos falar aqui rapidamente como fazer. Todas as pessoas do lar, inclusive as crianças. O roteiro da reunião tem 4 etapas básicas. Uma é a preparação. E essa preparação não deve ser só no momento que inicia, não. Se pudermos desligar a televisão bem antes. Desligarmos-nos das dificuldades bem antes. Enfim, para que tenhamos tranquilidade para esse momento em que vamos selecionar alguma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Na prece inicial proferida por um dos participantes, simples, singela, pedindo o amparo da espiritualidade para o lar, para as dificuldades que porventura o lar esteja enfrentando. No seu desenvolvimento, o estudo do Evangelho é escolhido um trecho e se comenta sobre ele, mas não é cobrança não. Não é nós lermos um determinado trecho e dizer ao cônjuge, isso aqui é para você. Isso que está sendo dito aqui é para você. Não, para mim não, é para você. Principalmente para você. Não é cobrança, não é um momento de cobrança e de se apontar situações, palavras e outras circunstâncias. É um momento de convivência com os bons espíritos, de convivência com Jesus no Evangelho no lar, que nos ajuda a superar as prováveis dificuldades, mas tendo ali um posicionamento em relação ao Evangelho no lar, mas também no coração. Na casa, na mesa, na leitura, no livro, mas também nas nossas atitudes. Então é nos posicionarmos naquele comentário sem cobrança, procurando trazer a mensagem para o nosso dia a dia, sim, mas sem apontar o dedo. E a prece final, como na prece inicial, deve ser feita por um dos participantes, audível, acompanhada mentalmente pelos demais, e pede-se ali então por todos os participantes e pelo próximo, todos aqueles que necessitem, talvez momentaneamente, de alguma solicitude em relação ao corpo físico, mas pedir as bênçãos então da espiritualidade em favor daquele lar. E não é desligar então daquele momento e ligar a TV, tomar uma outra atitude, assistir um filme com um comportamento agressivo. Enfim, é mantermos aquele clima de harmonia no nosso lar. E respeito ao próximo, respeito ao cônjuge e todas as situações, então, que possam estar ali ocorrendo. Dentro da prevenção ainda, em Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, na obra pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos faz um alerta, que não podemos esquecer, que há um adversário traiçoeiro e perverso, sempre alerta. São os nossos inimigos espirituais, por vezes inimigos da casa, por vezes inimigos da causa, sim, que investem contra nós, que devem merecer muita atenção. Mas, por outro lado, os bons espíritos não cessam de aconselhar, de interceder, de nos amparar, no próprio Evangelho no lar, estar solícitos em relação a nós, oferecendo proteção e ajuda a todos quantos se proporcionam, se facultem o merecimento a essa ajuda, estar vigilante e fazer a parte que nos cabe. Então, para isso, nós dispomos todos de recursos infalíveis. Quais sejam? A dieta do silêncio. Nós sabemos calar? Conseguimos fazer esse exercício adequadamente? Ou sempre queremos dizer alguma coisa? Ou sempre queremos dar a palavra final? Nós sabemos calar? Conseguimos utilizar a dieta do silêncio? A vacina da tolerância. Nós somos tolerantes? Para conosco, mas principalmente para com o próximo, procurando que esse exercício seja diário. O detergente do trabalho,
o trabalho também na casa espírita, que nos faculta o conhecimento, o entendimento, o fortalecimento, e o antisséptico da oração. Mas como é a nossa oração? Ou vamos orar quando já estamos cansados, quando já nos preparamos para dormir, quando já estamos sonolentos? É aí que nós vamos fazer a nossa oração? Provavelmente vamos dormir no meio dela, ou no início. Como é a nossa oração? A oração ela é essa conversa com Deus, com a espiritualidade, precisa ter uma frequência vibratória. Quando nós dizemos, alguma coisa está dolorida, a gente diz assim, meu Deus, me ajuda. É diferente daquela prece quando a gente chega cansado e não se preocupa tanto com essas questões, tudo está bem, tudo está tranquilo, e diz assim, meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, agora eu vou dormir, que amanhã eu tenho um bom dia e uma boa semana. Pronto. É diferente. Sob o aspecto vibracional. Então, como é a nossa oração? Tanto no agradecimento, quanto no momento do pedido, como ela é? Aqui nós temos um outro desenho muito interessante. Vejamos bem, a tela não está bem no meio. Ela surtiria melhor efeito se estivesse bem no meio. Se ela estivesse aqui, exatamente no meio, nós perguntássemos para essas pessoas de cá, que número vocês estão vendo? Vocês diriam? Um 6? Um 9. E se perguntássemos para as pessoas do outro lado, o que vocês diriam? Um 6. Mas é um 6 ou é um 9? Como assim? Por que um tem a impressão de ser um 9 e o outro tem a impressão de ser um 6? É como a gente se posiciona. É como a gente se coloca na questão. Por isso que nós também colocamos aquele desenho sobre a empatia, nos colocar no lugar do outro, ou seja, sair do lado em que você visualiza o 9 e se posicionar no lado que você visualiza o 6. Seria até muito fácil, o pessoal que está sentado aqui, não façam, é só um exemplo, o pessoal que está sentado aqui, senta aqui e vai ver um 6. Quem está vendo um 6 agora, senta desse lado e vai ver um 9. Mas é o posicionamento. Por isso o exercício de empatia sempre será de relativa importância em todas as situações, principalmente nesses aspectos em que possa haver o envolvimento da obsessão nos relacionamentos conjugais. E então, procurando, de alguma maneira, nesse exercício diário, permanente, vigilante, vejam o guarda-chuva lá do começo, o que aconteceu com ele? Não está mais furado, porque nós conseguimos, de alguma maneira, implantar ferramentas, vamos assim dizer, de prevenção, de proteção, de cuidado, de vigilância. Ainda há a influência? Ainda há os pensamentos? Sim, mas nós estamos fazendo a parte que nos cabe. E sempre que nós falamos, conversamos, comentamos sobre os nossos defeitos, sobre a necessidade de combater o orgulho e o egoísmo em nós, sempre quando dizemos que nós somos espíritos imperfeitos, de alguma maneira nós adentramos para dentro do nosso eu, e embora estejamos todos aqui envolvidos por essa atividade, ainda há algumas coisas a trabalhar. Então, nesse olhar, muitas vezes a gente percebe algo escuro, uma caverna, quem sabe, que, no entanto, passo a passo, pouco a pouco, a cada palestra que assistimos, a cada evangelho no lar que nós fizemos, a cada estudo que nós podemos participar também, a cada página que lemos e o exercício que vamos fazendo, por repetir mesmo lições e, em consequência, compreendê-las melhor, vamos nos aproximando dos ensinamentos de Jesus. E vamos saindo desse passado obscuro, vamos deixando o homem velho
e nos tornando aos poucos o homem novo, encontrando o caminho seguro, que é colocar em ação no nosso dia a dia tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante a esse respeito e nos diz que nós possuímos todas as qualidades indispensáveis para o êxito, para o acerto, porque nenhum de nós renasce para errar, nenhum de nós renasce para o fracasso. Para todos nós há um delineamento para o acerto, para o ajuste, para o êxito. Errar faz parte do resumar das nossas imperfeições, se não estivermos vigilantes, sim, mas as ferramentas estão aí para o nosso acerto. Nos diz Joana, pois que de Deus provém tudo que se manifesta em ti e no teu mundo. É da obra a alegria de viver. Que possamos todos nós, queridos amigos, nessa nossa caminhada, enquanto estejamos aqui no momento de transição, ferramentas de Jesus, tarefeiros de Jesus, com essa responsabilidade, esse compromisso de buscar na casa espírita a ferramenta ideal para lá fora nos comportarmos como tal, possamos nos fortalecer cada vez mais, entender que há um objetivo bem definido para esta reencarnação. Nós, então, nos tornarmos efetivamente trabalhadores de Jesus. Nas dificuldades do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, do nosso comportamento e também quando elas se apresentarem na porventura do relacionamento familiar. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos ampare a todos e nos fortaleça e que haja muita paz em nossos corações e desejo sincero de acerto. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado, Daílson, pela reflexão de hoje. Que Jesus te guarde na divulgação da sua doutrina.